Treinamento eletrônico Cardios, série software. Preparação e configuração do Dynamapa Plus. Olá! Para que o exame de mapa seja bem sucedido, é importante que se observem alguns pontos durante a configuração do sistema de análise: a preparação do exame, do equipamento e sua edição. A monitorização ambulatorial da pressão arterial nas 24 horas, segundo a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, é um método que permite o registro indireto e intermitente da pressão arterial durante 24 horas ou mais, sendo que o paciente, nesse período, realiza suas atividades habituais na vigília e no sono. Antes de preparar o exame, certifique-se que o software foi previamente instalado e configurado. Siga os passos apresentados a seguir. Dê um duplo clique para abrir o programa. Para acessar a configuração do sistema, selecione no menu Configurações Sistema. Os itens a serem configurados são Geral, Valores Normais, Relatórios, Filtro das medições. Na tela geral será configurada a porta serial a ser utilizada pelo sistema, a tensão mínima das pilhas, o diretório de base para onde serão enviados os exames caso sejam gerados arquivos PDF e o cabeçalho de impressão a ser colocado nos relatórios e no diário do paciente. Para personalizar o logotipo da clínica, clique em cima da área do logotipo, selecione a imagem desejada e clique em OK. A imagem deve estar em formato BMP ou JPEG. Para que seu exame apresente os resultados corretos, verifique se os valores normais da pressão arterial estão de acordo com a publicação mais recente da Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. As configurações dos valores normais são os parâmetros a serem utilizados pelo sistema para os cálculos estatísticos do relatório. Primeiro passo: valores normais de pressão arterial. Configure os valores normais da pressão arterial sistólica e diastólica na vigília, no sono e total, segundo a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Na sexta diretriz, são considerados valores anormais as medidas de pressão arterial nas 24 horas superiores a 130 por 85 mm de mercúrio na vigília, 110 por 70 mm de mercúrio no sono e 125 por 75 mm de mercúrio total. Estes valores só se aplicam aos registros de exames novos, portanto não serão utilizados para exames já inseridos no sistema. Segundo passo: valores básicos. Em relação a outros critérios da configuração dos valores de pressão arterial durante o exame de mapa, alguns dados devem ser avaliados. Segundo a diretriz, definido como grau de recomendação 1 para a aceitação do exame, este deve apresentar um número mínimo de medidas válidas: 16 medidas na vigília e 8 durante o período do sono. Sendo este dado subjetivo, ele deve ser avaliado por quem emite o laudo em exames cujo número de medidas descartadas ou de artefatos for superior a 20%. Neste caso, este é o único dado a ser configurado no campo Valores Básicos, com número de medidas válidas superiores a 80%. Terceiro passo: carga pressórica. Embora definida em 1988 com porcentagens e valor de laudo, atualmente não está sendo usada como critério de definição. Portanto, os valores apresentados não servem para a emissão de laudos. Porém, como foi uma medida já considerada anteriormente, ela ainda faz parte da configuração caso volte a ser um critério de avaliação em futuras edições de diretrizes. Quarto passo: valores de descenso de pressão arterial no sono. Podem ser configurados, porém os valores referentes à diretriz indicam 10% para a sistólica e 10% na diastólica. Quinto passo: valores de desvio padrão. Determina os valores máximos aceitos para o desvio padrão arterial durante o período da vigília e do sono. Estando marcada a opção "Não há consenso", a informação será ignorada pelo sistema. Na parte de relatórios, o analista deve configurar o que irá compor o relatório completo, a qualidade e opções de layout de página e gráficos que ele desejará imprimir. Na impressão, apenas sairá impresso o que for marcado. Caso não queira o item impresso no relatório, basta desmarcá-lo.
São configurações aplicadas automaticamente às transferências de medições. Não há necessidade de alteração dos parâmetros. Clicar em Exame Novo. Selecionar Médico Analista. Se o médico analista estiver previamente cadastrado, basta selecioná-lo e clicar em OK. Caso ele não esteja cadastrado, clique em Adicionar. Preencher nome e CRM. Clique em OK. Selecionar um paciente. Na criação de um novo paciente, basta clicar em Adicionar. Preencha o nome, sobrenome, data de nascimento, peso, altura, fumante ou não, o motivo do exame. Se o paciente faz uso de medicação, selecionando o medicamento, a dose, se o paciente toma de manhã, de tarde ou à noite. Clique em OK. A PA no consultório será inserida no quadro da edição do paciente caso seja feita uma medida prévia à instalação do mapa. Basta clicar no sinal de mais e digitar a medida da pressão que foi obtida antes da instalação. Clicar em OK. O diagnóstico será digitado caso o médico tenha informado. Clicar em OK. Selecione médico solicitante. Se o médico solicitante já estiver cadastrado, selecione-o e clique em OK. Caso não estiver cadastrado, clique em Adicionar. Deve ser preenchido o nome e o CRM do médico que pediu o exame. Clicar em OK. Protocolo. Nesta tela será selecionado o protocolo. O protocolo vai definir a forma que o Dinamapa Plus vai operar durante as 24 horas, ou seja, quantas medições ele fará durante o período de vigília e quantas medições ele fará no período noturno. A representação gráfica do protocolo pode ser vista na figura ao lado. É um anel que representa as 24 horas de um dia. O período de vigília está representado na cor amarela e o período do sono na cor verde. Verifique se o horário do computador está correto. No caso do protocolo padrão, serão feitas 4 medições por hora no período da vigília e 2 medições por hora no período de repouso noturno. Se houver necessidade, é possível adicionar um novo protocolo. Clicar em Adicionar e nomear este protocolo. Por exemplo, no caso de pacientes que tenham uma rotina invertida, trabalhem à noite e durmam durante o dia. Clicar Período da Vigília, horário de início em que o paciente vai acordar. Selecionar quantas amostras por hora serão realizadas. A campainha e a exibição da medida podem ser ou não ativadas. Para o período de sono, clicar em horário de início em que o paciente irá dormir e quantas amostras por hora serão realizadas. Também é possível ativar ou não a campainha e exibição das medidas. Clicar em OK. Na edição do número do exame, é possível permitir que o sistema gere os números automaticamente ou que a clínica utilize números de controles internos. Clicar em OK. Ao finalizar as etapas descritas anteriormente, o sistema carregará a ficha do paciente. A ficha do exame é mostrada vazia com status. O dispositivo ainda não foi preparado. Neste momento, é possível imprimir o diário do paciente, que será preenchido por ele com suas atividades e sintomas durante as 24 horas em que está realizando o exame. Clicar em Exame, Imprimir Diário de Paciente. Selecione a impressora instalada no computador. Clicar em OK. Coloque pilhas recém-carregadas no Dinamapa Plus. A preparação do Dinamapa Plus consiste em transferir os dados da ficha do exame criada no computador para o equipamento. Neste momento, o usuário deve clicar em Exame, Preparar o dispositivo. Selecione o equipamento que será utilizado para o exame, clique em OK. Siga as orientações apresentadas na tela. Com o Dinamapa Plus desligado, conecte-o ao cabo de comunicação RS-232 USB com cuidado. Ligue o equipamento e certifique-se que ele exibirá a mensagem CO no display. Clique em OK. Todos os dados configurados serão transferidos para o monitor Dinamapa Plus. O sistema realizará um checklist assegurando que o equipamento receba os dados do protocolo e paciente corretamente.
Para instalação no paciente e operação do monitor, proceda conforme explicado no vídeo Treinamento Eletrônico Cardios, série Equipamentos, instalação de mapa para o Dynamapa Plus. Ao fim do período do exame, no retorno do paciente, os dados armazenados deverão ser transferidos do monitor para o computador. Desligue o equipamento e retire-o do paciente. Dê duplo clique no software Dynamapa. Abra a ficha do paciente usando o menu Exame, Abrir. Selecione o paciente e clique em OK. Conecte o cabo RS232 USB ao equipamento desligado. Ligue o equipamento. O display mostrará a mensagem CO, que significa que o equipamento está em comunicação com o computador. Clique em Exame, Receber as medições. Clique em OK. A transferência será iniciada após o checklist. Após a transferência dos dados ou quando abrir um exame para edição, o sistema mostrará a ficha do exame. Pode-se visualizar os dados básicos do paciente, a representação do protocolo de medições utilizado, a janela com as medições e a área de gráficos. Caso exista a necessidade de fazer alguma correção ou adicionar alguma informação, todos os dados que estão em azul são editáveis. Basta clicar em cima do item e digitar a informação. Clique em OK para finalizar. Antes da emissão do laudo, verifique se os dados totais do exame estão corretos, utilizando as seguintes ferramentas. Como nem sempre o paciente dorme no horário pré-determinado no protocolo de medições, o sistema possui uma facilidade para editar o início e final dos períodos de vigília e sono, de modo a adequar as análises estatísticas à realidade do paciente. Isso permite uma maior precisão no cálculo do descenso noturno e valores de cada período. Para editar o período de vigília, sono, selecione no menu Editar, Período Vigília, Sono. Digite de acordo com as informações do diário do paciente os horários em que o paciente foi dormir e em que acordou. Clique em OK. As atividades escritas no diário pelo paciente devem ser transcritas para a lista de medições nos horários correspondentes aos eventos. Por exemplo, com o botão da direita do mouse, clique em cima do horário, selecione Editar medição. Digite a atividade que consta no diário. Clique em OK. Se a atividade se repetir por faixas seguidas de medição, é possível fazer uma seleção múltipla das faixas de medição. Para isso, selecione a primeira medição desejada e, com o botão esquerdo ainda pressionado, arraste o mouse até a última medição desejada. Com o botão direito do mouse, selecione Editar medição e transcreva a atividade relatada pelo paciente. Após o preenchimento das atividades e sintomas na lista de horários e medições das pressões arteriais do exame de mapa, podemos realizar uma avaliação subjetiva do exame. A primeira delas é identificar parâmetros que fogem da normalidade ou de uma sequência lógica dos valores obtidos durante a gravação. Basta correr as medidas durante todo o período da vigília e do sono, identificando padrões que fogem à norma. Na maioria das vezes, medidas sistólicas superiores a 250 mm de mercúrio e diastólicas inferiores a 40 mm de mercúrio serão descartadas da avaliação subjetiva. Porém, se julgarmos que uma medida não está correta, podemos eliminá-la do cálculo total simplesmente clicando no horário com o botão direito do mouse para fazer a edição dessa medida e encontramos a possibilidade de considerá-la ou não. A partir do momento que for desconsiderada, ela não fará mais parte do critério de avaliação. Finalizada a identificação das medidas válidas, o preenchimento de atividades e sintomas e eventuais intercorrências durante o exame, siga para a emissão do laudo. O editor do laudo pode ser acessado através do menu Editar Laudo ou através do botão correspondente na barra de ferramentas. Pode-se simplesmente digitar um texto na área em branco ou inserir frases pré-definidas no banco de frases. É possível ainda inserir no texto valores medidos ou variáveis do sistema, bastando selecionar o item desejado na lista de tópicos estatísticos. Onde houver um valor na coluna correspondente ao tópico, o mesmo será inserido no texto do laudo. Ao final da edição do laudo, clique em OK. Por exemplo,
A pressão arterial sistólica máxima do exame foi de 172. No tópico estatístico na parte direita inferior da edição do laudo, você encontrará todos os itens específicos que podem ser utilizados sem necessidade de escrevê-los. Nesse caso, o valor máximo da pressão sistólica 172, duplo clique e o dado sobe automaticamente para o laudo. Basta completar com milímetros de mercúrio. Todos os itens do tópico estatístico podem ser utilizados: descenso noturno, pressão arterial sistólica na vigília, pressão arterial diastólica na vigília e outros que fazem parte básica do laudo. Por exemplo, num exame, o primeiro critério de avaliação é a sua qualidade técnica. Existe uma frase específica que corresponde à qualidade que abrange o conjunto do período de gravação total do exame e o número total de medições realizadas. Todos esses dados são selecionados automaticamente. O segundo dado é a avaliação da pressão sistólica. Há uma frase pré-definida que apresenta os valores das pressões sistólicas durante o exame, com detalhe para a média de pressão sistólica e seu valor normal correspondente configurado anteriormente. Para que uma nova frase permaneça em todos os exames, com o exame fechado, configure através do cadastro banco de frases a nova frase, salvando-a com uma nomenclatura de fácil identificação ou utilizando-se do recurso de parâmetros substituíveis que facilita muito a edição do laudo. Seguindo com os dados indispensáveis da pressão arterial monitorados pelo exame de mapa, que devem fazer parte do seu laudo, citamos a qualidade do procedimento, as medidas da pressão sistólica diastólica e o comportamento da pressão arterial entre os períodos de vigília e do sono, o chamado descenso noturno. Todos os dados são passados ao laudo de maneira automática, segundo uma configuração pré-existente. Além dos dados básicos, outros itens são recomendados a fazer parte do laudo. Picos da pressão arterial. Na maioria das vezes, segundo a diretriz, valores elevados e isolados da pressão arterial correspondem a artefatos e não devem ser caracterizados como picos de pressão arterial. Pode configurar como pico de pressão arterial elevações significativas em pelo menos 2 medidas da pressão arterial de forma progressiva, atingindo o valor muito acima das elevações anteriores e posteriores. No caso, não foi encontrada nenhuma medida progressiva alta entre 2 medidas consecutivas. Também devemos chamar a atenção para episódios sintomáticos de diminuição da pressão arterial, que podem ocorrer em algumas situações específicas, como a utilização de medicações, descrição de síncope, lipotimia, hipotensão postural e em pacientes com patologias como diabetes mellitus. Ao analisar o contexto do exame, detectado o valor de queda da pressão arterial, com uma descrição sintomática, deve ser descrito o laudo. Outro dado importante é a correlação das atividades, os valores mínimos e máximos das pressões sistólica e diastólica e se foram acompanhados de sintomatologia. Finalizando com uma conclusão sucinta indicando se o exame é ou não anormal, segundo os critérios configurados. Em caso de dúvida, entre em contato com o nosso suporte científico.